Olá, amigo telenauta. Bem-vindos ao programa Educação e o Mundo Corporativo desta sexta-feira, dia 9 de dezembro. Nós estamos aqui na TV ABCD e certamente muito bem-vindo. E nós temos hoje uma programação muito especial para todos vocês. Do meu lado aqui, hoje está faltando o Hélio Attia, né, que está em viagem mundo afora, dizem que foi para o Peru e vai ficar por lá mesmo no Peru, né, e alguns dias. Acredito ele gostou lá do Peru e vai permanecer por lá. Nós temos aqui do nosso lado a psicóloga Renata Roncalli, que nós temos o prazer de recepcionar no programa Educação e o Mundo Corporativo. Ela é especializada em recrutamento e seleção, com passagem por grandes empresas brasileiras dos setores de varejo e finanças. A Renata ela fez curso de aprimoramento do Centro de Ciências de Comportamento pela Michigan University dos Estados Unidos. A Renata falará conosco hoje sobre os processos de planejamento e identificação de talentos a partir da ótica do mundo corporativo. Renata, bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, professor. Boa tarde, eu agradeço o convite. Ok. Do lado da Renata, o não menos famoso, né? Os alunos que o digam, né? O nosso professor Joval, e ele vai estar nos falando sobre o universo educacional e o papel do professor em sala de aula. Nós estamos recebendo o professor Joval Flor Júnior, ele que há 25 anos vem angariando experiência, expertise na área tanto educacional como de mundo corporativo. O professor Joval também atua nas áreas de comunicação e marketing, propaganda e publicidade. Ministra palestras, né, professor, e treinamentos para equipes de diversas áreas e nos diversos segmentos de mercado. Além de professor universitário, o professor Joval é consultor empresarial e gestor do Instituto Educas. Professor Joval, bem-vindo ao programa. Muito obrigado, professor. Olha, eu fico muito feliz, né? É uma satisfação imensa em participar de um programa cuja tônica é a educação, né? O DNA do programa é a educação. Muito obrigado. Professor Joval, aqui nós costumamos dizer o seguinte, né? Que é fundamental irmos direto ao assunto, sem tantas vírgulas e parênteses e aspas. Então, indo diretamente, eu gostaria de perguntar para você, professor Joval, nós podemos falar hoje um pouco dessa proposta de diálogo entre o mundo empresarial, o mundo dos negócios, diversos segmentos de mercado, e a educação, mundo corporativo e educação. Então, o que você identifica com todo esse lastro, essa experiência que você tem? Direto ao assunto, nós estamos enxergando mais pontes entre esses dois mundos ou mais muros e barreiras? Olha, professor, certamente, né, o mundo hoje está voltado muito mais para a construção de pontes do que propriamente de muros, né? Se eu pudesse fazer uma analogia rápida, né, em termos de mercado, nós tivemos recentemente a questão do Google invadindo, de certa forma, né, as muralhas da China, né? Então, o que ocorre? Essa interação entre o mundo corporativo e as instituições de ensino tende a se acentuar cada vez mais, né? O mercado e as instituições de ensino superior devem, daqui para frente, estarem muito mais numa comunhão, numa conjugação, do que algo marcado pela distância, né? Eu acredito que até a analogia entre muros e pontes, né, a questão das pontes realmente ela vigora. Renata, eu gostaria de incluí-la nessa conversa, você como coordenadora, né, de projetos especiais, e você tem uma responsabilidade muito grande, porque você se propõe, por meio dos teus projetos, a identificar talentos. Algo que certamente não é tão simples e tão linear assim nesse mundo tão conturbado e tão desafiador que nós vivemos. Eu lhe pergunto o seguinte, Renata, qual seria a missão de um centro de orientação de carreiras no contexto universitário do mundo atual? Professor, é de extrema importância, e até complementando a fala do professor, é necessária, né? Existe uma demanda trazida pelas empresas, um apagão de mão de obra hoje em dia. Então, é extremamente necessário esse link entre o mercado de trabalho e as universidades. Então, o papel da universidade de trazer esse centro de orientação de carreiras, tem diversas ferramentas para fazer isso, né? Então, através de palestras, os próprios professores podem se tornar parceiros desses centros. Nós damos orientação com relação a currículo, planejamento de carreira,
Enfim, eu quero trazer essa realidade do mercado de trabalho, da competitividade, para dentro da universidade. Isso se faz necessário hoje. Então, essa é a intenção, esse é o papel dos centros de orientação de carreira dentro da universidade. Podemos dizer, então, que você vai lidar com competitividade o tempo todo. É por aí, né? Exatamente, né? No mundo de hoje, tudo que a gente faz existe competitividade, infelizmente ou felizmente, mas de fato ela existe. A academia ela forma o aluno teoricamente para aquela profissão, dá toda a informação necessária para que ele seja um profissional da determinada área, mas o mercado de trabalho tem uma outra realidade e a competitividade faz parte disso hoje. Então, a gente traz essa realidade para que o aluno respire essa realidade da competitividade, da exigência que o mercado de trabalho traz. Renata, Joval, você sabe que aqui nesse programa a gente se propõe, entre outras coisas, essa fala entre o mundo corporativo e a educação, a gente costuma até dizer o seguinte, né? O Hélio e eu, nós somos irmãos. A mãe é a educação e o pai é o mundo corporativo, o mercado de trabalho. E a gente gosta aqui de trabalhar com algumas metáforas, né? Por exemplo, tem uma historinha que diz o seguinte, né? Que talvez quando você falou, Renata, de competitividade, que diz o seguinte, né? Vamos lá viajar um pouquinho, vamos para a África, né? O Hélio está no Peru, mas vamos para a África. Lá na África diz o seguinte, né, que todas as manhãs, todo santo dia, um leão, ele acorda de manhã, o leão ruge, né, porque normalmente ele está faminto, aquele leão. E o leão está bem conscientizado que durante o dia ele terá que correr, mas correr muito, para conseguir alcançar um veado, comer o veado e saciar a fome dele, o leão. Por outro lado, na mesma África, todas as manhãs, um veadinho ele acorda e esse veadinho ele pensa o seguinte, ó, durante o dia, seja o que for que ocorra, ele vai ter que correr para não virar comida de um leão. Sabe qual é a moral da história, já que nós estamos falando em competitividade? A gente costuma até dizer o seguinte, só toma cuidado, não fica falando olhando nos olhos das pessoas. Ó, estou olhando para cima. Moral da história, amanhã de manhã, quando você acordar, não importa se você acordou leão ou se você acordou viadinho. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Olha, professor, independente do papel que você estiver ocupando, seja como leão ou como veado, né, você tem que correr. Né? O mercado de hoje ele é extremamente competitivo. Eu gostaria de trazer aqui, por exemplo, o que ocorre entre as empresas. Né? Hoje em dia, nós temos o fenômeno que nós não chamamos mais de concorrência. A questão da concorrência, hoje nós chamamos de hiperconcorrência. Você quer ver uma coisa interessante? Você tem, por exemplo, empresas da área financeira concorrendo, né, não mais de forma indireta, mas de forma direta, com empresas voltadas para a área de construção. Tem gente que deixa de fazer uma previdência privada para dar entrada num apartamento. Né? Ou deixa de dar a entrada no apartamento para realizar uma previdência privada. Então, o contexto do mercado hoje, entre empresas e entre profissionais, ele não é mais competitivo, ele é hipercompetitivo. Né? A velocidade hoje é a tônica, né, de qualquer negócio. Isso tende a se acentuar daqui para frente de forma cada vez mais acirrada. Renata, por gentileza, veja, nós citamos aí a metáfora do leão, do veado, né? E de fato, você tem que correr hoje em dia, por mais que você se aperfeiçoe, mais e mais o mercado vai exigir que isso seja de maneira constante. Chegou num patamar, você vai ter que se superar e aquela história, né? Expectativa e resultado. À medida que você atinge ou supera uma expectativa, você vai ter que melhorar o seu resultado. Renata, nós gostaríamos de saber de você o seguinte, quais os benefícios que um centro de orientação de carreiras ele pode oferecer às comunidades acadêmicas e às comunidades também que contextualizam uma instituição de ensino? Trata-se de um trabalho só de cunho social? Bom, o professor ele tem sim um tino social, obviamente, pela simples analogia. O estudante, a maioria dos estudantes hoje paga pela própria faculdade, pelo próprio curso,
E se ele está empregado, se ele está bem empregado, obviamente ele consegue pagar por esse ensino, concluir o ensino. Né? Então, a gente tem aí dentro das universidades hoje grandes problemas com inadimplência, evasão, e infelizmente nós não temos tantas universidades públicas assim no país. Então, ela tem sim um trabalho social, trazendo mais ainda oportunidade de recolocação profissional para os alunos. Com relação ao mundo corporativo e à universidade, realmente é um trabalho extremamente necessário. Existe até nos Estados Unidos um modelo diferenciado do nosso com relação à educação e mercado de trabalho. Então, muitas empresas demandam, né, encomendam profissionais para as universidades e cursos são criados e esses profissionais são formados para atender exatamente a demanda dessa universidade, dessa empresa em específico. Então, obviamente, para o mercado de trabalho, para as empresas, é muito interessante que esse aluno já saia orientado, além da formação acadêmica, ele já tenha uma formação de mercado, tenha o pensamento de empresa, já saia com esse tino comercial, com esse tino administrativo, com essa visão de mercado. Então, ambas as partes ganham com essa ponte, mas principalmente o estudante, o aluno, ele é o que mais ganha com essa comunicação entre essas duas comunidades. Você sabe que aqui no programa, talvez o professor Joval possa comentar, nós temos aqui o que nós chamamos de uma pílula, né? Tipo assim, algumas coisas que ninguém liga mais. A gente já citou uma série de coisas aqui, né? Que o nosso telenauta está acostumado a ouvir, né? Tipo, olha, eu tenho computador, grande coisa. Eu tenho curso superior. Não que não seja importante. É importantíssimo, mas, desculpa, ninguém liga mais. Nessa sessão Ninguém Liga Mais, aproveitando a sua fala, Renata, que é assim, hoje, você falar que tem pós-graduação, professor Joval, é importante, claro que sim, só que ninguém liga mais. Não é só isso, perfeito, professor? Olha, professor, completando o que a Renata comentou aqui, recentemente, nós começamos falando um pouco de concorrência, né? Ontem, olha a velocidade das coisas. Ontem eu escutei a respeito de Harvard, né? Hoje, o profissional, o estudante de Harvard, ele passa metade do seu tempo dentro de uma sala de aula, né, no ambiente acadêmico, e a outra metade do seu tempo tendo que comprovar, através de resultados, né, o que ele aprende em sala de aula dentro de empresas. E uma das cidades escolhidas para que isso ocorra é a cidade de São Paulo. Então você hoje tem o estudante, né, nessa ponte que nós começamos aqui colocando, cada vez mais estreita, ligando o mundo corporativo ao mundo dos negócios. Então isso é extremamente pertinente. E é contínuo, né, professor? Então, realmente, hoje, a pós-graduação, isso, se você pegar a Alemanha, por exemplo, né, a Alemanha, se você pegar a linha de produção em algumas empresas alemãs, o profissional da linha de produção, sem nenhum demérito, é um profissional pós-graduado. Né? Então, um outro exemplo interessante, quer ver, olha, quando você começa com... pense nas crianças, por exemplo. Na minha época, você frequentar uma escolinha, né, era algo que você começava lá pelos 7 anos, 6 anos de idade. Hoje é muito comum a criança já começar os seus estudos, né? Não digo estudos, mas já frequentar, se socializar através de um local educacional, né? Com 1 ano, 2 anos de idade. Isso vai se acentuar cada vez mais. Né? Então não é... Volta para a questão da competitividade que a gente estava falando anteriormente. Exato, o processo é contínuo, né? O processo ele é acirrado, ele não para, né? E graças a Deus, né? Então, já que não para, eu pergunto para vocês assim, porque a Renata certamente também atua junto a universidades, né? Aqui em São Paulo, você, Joval, leciona. Eu pergunto o seguinte, na questão comportamental, imagine a perspectiva comportamental, né? É possível, de fato, estar levando o mercado de trabalho para dentro da sala de aula e, ao mesmo tempo, fazer o seguinte, transportar a sala de aula para os diversos segmentos de mercado, mas do prisma comportamental. Como é que vocês veem isso? Aluno, mercado de trabalho, sala de aula. Olha, eu acho que as 4 paredes, né, as linhas do campo de uma sala de aula, né, muitas vezes é muito saudável que sejam derrubadas. Né? Derrubadas no sentido de trazer o mercado para dentro da sala de aula. Isso é possível, sim. Não só possível, como extremamente necessário. Né? Agora, isso, professor...
passa por algumas modificações que estão aí na nossa frente, né? Uma delas é o papel do próprio professor dentro da sala de aula, né? Esse agente, né, responsável por transformação, ele é um agente que hoje mudou, o papel do professor mudou, ele não pode assumir um movimento unilateral, um monólogo, né? Ele tem que descer do púlpito, né? Ele tem que estar ali do lado do aluno. E faz um papel de facilitador, né, professor? Certamente, Renata. Ele tem que ser o quê? Primeiro, um viés aí da minha especialidade, na área de marketing. Você conhecer muito bem, né, o público com o qual você está conversando, com o qual você está interagindo, né? Essa ponte. Qual que é o perfil do aluno, né? Um dos agentes de mudança é o professor. E o aluno? O que o aluno de hoje espera? Esse aluno de hoje, ele é regido por informação, ele traz uma carga de realidade muito grande, né? Ele não tem, na verdade, muito tempo para ficar escutando coisas que não sejam pertinentes a essa realidade de mercado que ele vivencia, né? E o professor tem que interagir nesse sentido. Então, Renata, aproveitando isso, né, essa questão comportamental, né, eu pergunto para você, e aí, cara feia, mau humor, traz prejuízo sensível? Só que eu vou fazer o seguinte, Renata, estou te perguntando isso, a questão da cara feia, nós estamos aqui sorrindo, né, e é bom sorrir, porque nós vamos também ter os nossos comerciais, porque aqui no programa Educação e Mundo Corporativo, que faz questão de trazer convidados que estejam, digamos, interagindo com todos os personagens e, ao mesmo tempo, discutindo a teoria dos papéis desses personagens. Então, eu gostaria que, logo após o nosso primeiro bloco de comerciais, a gente voltaria, Renata, eu quero que você comente essa história do cara feio, o carrancudo, a pessoa mal-humorada. Como é que ela fica nesse cenário? Pode ser, Renata? Com certeza. Então, vamos aos nossos comerciais, nós voltamos para continuar esse bate-papo. Legal. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Venha conhecer a melhor escola de equitação de São Paulo. Oferecemos excelência profissional para capacitar atletas de todas as idades. Levamos até você um ambiente familiar repleto de conforto e comodidade. Garantimos cuidados e carinho especiais para nossos cavalos. Agende uma visita através do telefone 011 4396 3004. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. Voltamos ao segundo bloco do nosso programa Educação e o Mundo Corporativo. Lembrando ao nosso amigo telenauta que você, mesmo não estando, digamos, acessando ao vivo esse programa, deve se comunicar conosco, com o endereço que está aparecendo aí para todos vocês, para que nós possamos interagir posteriormente a partir do diálogo que estamos mantendo aqui com a Renata, que é psicóloga, trabalha intensamente no mundo corporativo com carreiras, e com o professor Joval, que é publicitário, um homem da área de marketing, e vocês poderão depois estar enviando suas mensagens para se contatar com ambos. Nós estamos aqui ao final do primeiro bloco, voltamos sorrindo porque a gente estava falando de carrancudos, de carrancas, né? De pessoas mal-humoradas, etc. Renata, como que isso interfere, digamos assim, naquele que é o objetivo quando se fala de carreiras? Professor, ninguém gosta de cara feia, né? E a cara feia não ajuda em nada, em nenhum setor da nossa vida. Mas existe uma mancada clássica em processos seletivos ligados a pessoas carrancudas, que é o famoso reclamado chefe.
Então, você está sendo entrevistado, sendo questionado sobre a sua vida profissional e os empregos anteriores. E muita gente comete esse erro, né, de começar a falar mal do chefe, mal da empresa onde trabalhou anteriormente. Esse é um erro clássico, acontece muito nos processos seletivos e as pessoas simplesmente são reprovadas por uma pequena frase falando mal de um chefe, mal de um ex-emprego, ou reclamando da vida, né, para o entrevistador. Então, isso acontece muito, sim. E não ajuda em nada, só atrapalha, professor. Eu concordo, Renata, até completando o que você está mencionando aí, existe uma matriz muito interessante em processos seletivos que, nos dias de hoje, né, o conhecimento, né, ele deve estar caminhando, né, junto com a capacidade de relacionamento de um profissional. Né? Quando eu menciono a palavra relacionamento, né, o que deve reger? O que rege um relacionamento? Eu costumo dizer que a melhor forma de você se relacionar é você pautar as suas negociações, né, o seu convívio, numa coisa chamada respeito. Né? Respeito é a melhor forma de amor que você pode estar aplicando para que haja o quê? Para que haja um bom convívio. Né? Então, o que ocorre? Um profissional, e na minha área de publicidade e propaganda, por exemplo, a falta de humor, ela é um pecado terrível. Né? Eu fico imaginando um publicitário realizando uma campanha, falando de um produto, né? É inviável, com mau humor. Né, não dá, não cabe. Né? Então, é justamente isso. Né? Concordo com o que você colocou aí. Um detalhe muito importante que nós sempre fazemos questão de estar frisando para o nosso amigo telenauta do programa Educação e Mundo Corporativo é que uma empresa, quando ela nos contrata, a contratação não é para solucionar os nossos problemas pessoais. A empresa ela vai ao mercado, Renata, que lida com carreiras, né, porque ela está precisando de alguém, de um profissional gabaritado, para resolver os problemas estruturais, organizacionais, operacionais ou gerenciais dela, empresa. Nenhuma empresa vai lá, toque, bater na minha porta e falar, eu vim aqui ajudá-lo a resolver os seus problemas. Claro que é uma consequência. Um bom emprego tem a tendência de, claro, resolver, sanear a nossa vida particular. Mas a empresa, ela tem problemas a serem resolvidos. Então, o cara feia, carrancudo, que está de mau humor, o famoso bola murcha, ele tende a perder nesse momento. Perfeito? É verdade, professora. Essa premissa de não reclamar da vida, não reclamar do chefe, não ser carrancudo, ela vale também para quando o profissional já está empregado, já está há anos na empresa, enfim. Isso vale para qualquer situação, não só para processo seletivo. Né? Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa assim. Os gestores estão de olho nisso o tempo todo. Isso cria um ambiente ruim na equipe. Traz uma energia negativa, contamina, né, um processo dominó, as outras pessoas da equipe passam a olhar, ter a visão negativa sobre as situações, as diversidades que acontecem no dia a dia de trabalho. Então, essa premissa vale também para quem já está empregado e quer ter um bom emprego, continuar no emprego, né, se manter no emprego. Professor Joval, desculpe, só quero marcar um fato aqui, porque o senhor se tornou famoso, entre outros aspectos, porque diz que o senhor defende que o educador, em sala de aula, ele deve ser um fio condutor que leva o aluno às suas próprias descobertas. Né? Professor Joval, o que isto representa em termos de identificação de talentos, ser um fio condutor que leva o aluno às suas próprias descobertas? Olha, professor, isso, né, nós retomamos aí novamente, né, o papel do professor em sala de aula. O papel no sentido de... eu enxergo o professor assim como um spot de luz. Né, um spot de luz que ele vai o quê? Contribuir para que o aluno descubra, né, o que já existe latente dentro dele. Eu tenho um fato muito pitoresco, nós damos aula de publicidade e propaganda, a primeira reação do aluno, a gente começa, né, no 8º semestre, né, isso é comum a todos nós aqui, o 8º semestre, o aluno está concluindo o curso, a primeira reação que ele tem é o seguinte, mas professor, eu não sou criativo. Né? Existe aquele medo, né, de que a criatividade não existe. A criatividade é algo natural, que pertence ao ser humano. Então, no transcorrer do curso, a gente busca o quê? A gente busca
encontrar e trazer isso, né, tirar isso do aluno para que ele possa encontrar o seu próprio caminho. E a gente tem tido um resultado fantástico, porque a conclusão dos trabalhos, né, eles remetem para a criação de peças extremamente autênticas, né, e o aluno se sente muito satisfeito. Então, este é um processo, né, em que o professor, ele realmente, ele não é o protagonista, desculpa comentar isso, mas ele passa a ser o quê? Ou melhor, ele é o protagonista, mas o aluno é o protagonista também, né? É uma história conjunta, é uma história colaborativa. Eu confio muito hoje, a própria realidade, né, nos dias de hoje, que nós vivemos o quê? Um momento regido pela colaboração, né? E, professor, agora eu vou envolver a Renata nessa conversa. Você falou do aluno ser protagonista, né? Então é ser sujeito ativo, não é isso? Certamente, sujeito ativo. Certamente. E aí, de vez em quando eu pergunto para meus alunos, Renata, assim, né? Eu falo assim, em sala de aula, né? Qual o maior exemplo de marketing de todos os tempos? O maior exemplo de marketing? Aí entende tudo, né? Fala Jesus Cristo. Aí eu falo, ó, volta lá no Jardim do Éden. Eles falam Adão, Eva. E aí, um professor, numa oportunidade, ele colocou isso, eu não esqueci, eu gostei. Que eu ensino as minhas alunas a serem isso daí. Porque é o seguinte, diz que o maior exemplo de marketing que existe é a galinha. Porque a galinha, quando ela bota o ovo dela, quando ela produz o produto dela lá, ela vai lá e fala, ó, botei, fui eu, é meu, ela faz um escarcéu a galinha. A pata bota um ovo, dizem, é maior, é até mais nutritivo, né? A avestruz e tantos outros aí, ganso, mas o único que sabe fazer um marketing legal é a galinha. Aí eu passo para a Renata o seguinte, Renata, nesse cenário, como é que funciona essa questão do marketing pessoal? Tem peso mesmo? Tem total peso, né? Falando assim, abruptamente, no momento da entrevista, onde você tem ali 40 minutos a 1 hora, numa boa entrevista, você tem essa 1 hora para se vender. Você está se vendendo ali e aquele entrevistador ele tem que te comprar para a empresa. Então, uma pessoa que sabe se vender, tem consciência desse marketing pessoal, ela aumenta as chances aí do aceite da empresa para aquela vaga. Lembrando que hoje, nesse mercado super competitivo, a gente tem, às vezes, uma média de 100 candidatos por vaga, para a mesma vaga de emprego. Então, esses pequenos detalhes são diferenciais extremamente importantes para que esse candidato consiga, de fato, esse trabalho. Então, hoje em dia, é extremamente essencial que, inclusive, é interessante, né, os professores, isso vem do professor também, né, esse desenvolvimento de falar em público, então os trabalhos, né, apresentação de trabalhos acadêmicos, né, eu mesma, lembrando da minha vida acadêmica, aprendi muito, desenvolvi muito com relação à comunicação. Você está ali na frente, sei lá, de 40, 50 colegas de classe, e o teu professor te colocou naquela situação, né, de vender o seu trabalho, vender o seu projeto. Então, esse trabalho começa, sim, na universidade, até no ensino médio, mas ele é desenvolvido, de fato, pelos professores da universidade. Olha, estou gostando muito. Nós estamos numa sintonia aqui muito positiva. Eu vou recorrer aqui, Renata, professor, a uma citação do professor Mário Sérgio Cortella, né? Que diz o seguinte: se Cortella você é o da PUC. Exato. PUC participou de da minha banca. Olha que legal, tá vendo aí? O professor já vivenciando, né, com esse contato, com esse maravilhoso também professor. E o que ocorre? Ele menciona o seguinte: se você não existisse, né, que falta você faria? Né? Então, pensando nessa frase, né, a gente coloca muito isso para o aluno. Né? Eu não gosto muito assim de tratar o ser humano, né, como um produto. Produto é produto, produto é físico. No entanto, a marca, né, que marca que você deixa como pessoa, né, que legado que você deixa. Então, se você não existisse, que falta você faria? Essa pergunta, eu acho que ela tem que ocorrer várias vezes, né, no âmbito profissional. Né? Se você não estivesse ali no teu trabalho, né, que falta você faria? E no âmbito pessoal também, certamente, né? Que sim, certamente que sim. O tempo inteiro, não só no âmbito profissional. Faz parte do desenvolvimento pessoal e como profissional também, esse questionamento, esse olhar para dentro, saber se vender, pensar em que diferença você está fazendo, né, no mundo, na sua empresa, na sua família, com seus colegas.
na sua classe, na sua sala de aula. Vocês bateram, né, Renata? Olha, quando você fala assim, saber se vender, né, as pessoas, às vezes, né, associam o ato de se vender a algo que você tenha que se desfazer dos seus valores, das suas crenças. Tem um treinamento muito interessante. Se você pegar a palavra vendedor e dividi-la, né, dá a impressão que seria assim, vendedor. Né? Então nós criamos algumas resistências, né, na questão de nos apresentarmos no ambiente de trabalho, nos apresentarmos ao mercado. Né? Nós não vendemos dor. Né? A partir do momento que você tem o afinco, tem a disponibilidade, tem a vontade de mostrar o seu talento, de realizar algum trabalho, você tem que se vender. Né? E não levando pelo lado pejorativo, né, de abrir mão de suas crenças e valores. Né? Agora, falando para os dois, né, de maneira bem direta e objetiva. Então, pelo que vocês estão conversando, falamos um pouco sobre marketing pessoal. Nós estamos aqui no programa Educação e Mundo Corporativo da TV ABCD, discutindo com dois especialistas, um da área de marketing, publicidade, o professor Joval, a Renata, que é uma profissional da área de recursos humanos, gestão de pessoas e trabalha carreiras o tempo todo, né? É uma headhunter, podemos dizer, não é isso? Lidando com a parte da educação e mundo corporativo. Pergunto para os dois, e aí, ser humano tem embalagem? Você acabou de falar do produto. Tem embalagem, Renata? Eu acredito que temos, sim. A sociedade pede. Na verdade, todos temos a nossa essência, né? Isso não pode ser perdido. Mas, de fato, eu acredito que acontece, sim, de a gente se perder um pouco no que a nossa sociedade exige. Então, por exemplo, eu tenho um papel dentro da minha casa e no meu emprego as pessoas esperam que eu seja uma pessoa assim, assim, assado. Então, eu visto essa máscara, né, eu coloco esse pacote, esse rótulo e passo a representar aquele papel naquele ambiente. E nós temos diversos ambientes que exigem isso da gente e podemos interpretar vários papéis diferentes. Do ponto de vista psicológico, até falando, nós temos máscaras, sim, infelizmente temos cascas. E eu acredito que esse autoconhecimento que nós estávamos falando, né, que o professor estimula, ajuda bastante a administrar esses rótulos, então, verificar se realmente é necessário essa troca de papéis o tempo todo em determinado ambiente. E enquanto o sujeito vai se tornando cada vez mais confiante, ele vai eliminando essas cascas, vai eliminando esses rótulos, porque sabe se vender, acredita no produto que ele é, né? Então não precisa mais representar papéis. Essa é a minha opinião, né, do ponto de vista psicológico do assunto. Legal, você sabe, Renata, professor Luiz, tem uma definição muito clara do marketing, que a embalagem ela é um vendedor silencioso. Né? E hoje, se nós formos para o campo do produto propriamente dito, né, você tem um investimento, né, na questão do design, na questão da embalagem muito grande. Né? Agora, não existe campanha, eu trabalho com publicidade e propaganda há um bom tempo, não existe campanha publicitária, por exemplo, que venda um determinado produto, né, se ele não tiver o que eu chamo de hora da verdade, né? Se ele não tiver a sua essência. Né? Então, é claro, a embalagem, nós não podemos analisar as coisas de forma separada, né? Mas sempre de forma conjunta. A embalagem, ela existe, é necessária, desde que exista autenticidade, exista conteúdo. Perfeito, exatamente. Professor Joval, essas considerações são fundamentais para o nosso amigo internauta, né? E sempre deixando claro que vocês podem contatar tanto o professor Joval como a Renata, que estão aqui conosco. Mesmo você não acessando ao vivo, você pode fazer esse contato a posteriori para que possamos estar discutindo, interagindo com você sobre essas questões do mundo corporativo, a educação e hoje, principalmente aqui falando um pouco sobre carreiras, aproveitando a expertise da Renata e ao mesmo tempo levando isso, a relação mundo corporativo e educação com o publicitário, o homem de marketing, o bem-sucedido professor Joval. Olha, vamos fazer o seguinte, você vê, papo bom, passa rápido, né? É diferente daquela história de ficar esperando o trem atrasado, que demora, não passa o tempo, aqui passa muito rápido. Nós vamos para o segundo bloco dos nossos comerciais e retornamos logo em seguida, que eu quero passar uma metáfora para vocês de algo que aconteceu no interior de São Paulo. E nós vamos discutir isso, tudo bem? Muito legal.
Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. A mágica nos faz sonhar, e através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil, São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Tecnologia, criatividade, inovação, qualidade, segurança, confiabilidade, logística, satisfação, responsabilidade, lucratividade. A Steroc é reconhecidamente um dos principais fabricantes de ferramentas para perfuração de rochas. Os seus produtos são desenvolvidos e testados sob as mais variadas e severas condições, com alto desempenho. Uma estrutura adequada, flexível, altamente produtiva e especializada garante a qualidade na fabricação de seus produtos. Para a Steroc, a satisfação do cliente está em primeiro lugar. Steroc. Explore a qualidade. Bem-vindos, amigos internautas, ao terceiro bloco aqui do programa Educação e Mundo Corporativo. Nós estamos tendo o privilégio, nessa sexta-feira, de estar aqui interagindo com perguntas, dia 9 de dezembro, com o professor Joval e a Renata, que é especialista em carreiras, né? E os dois são muito bem-vindos. Eu estava dizendo para vocês o seguinte, já que nós comentamos uma série de aspectos sobre o aluno, sobre educação, mundo corporativo, eu gostaria agora de mostrar também, junto com vocês, a influência, muitas vezes, da família ou daqueles que têm influência sobre nós em relação aos resultados que nós podemos ter no nosso dia a dia, especialmente quando nós vamos para o mercado de trabalho. Tem uma historinha que diz o seguinte: numa cidadezinha pequena, bem lá no interior de qualquer lugar, essa cidadezinha, vivia lá um senhor que ele fazia cachorro-quente. O cachorro-quente dele, para quem até conhece e gosta, né? O cachorro-quente dele tinha uma salsicha lá especial, era um pão grande. O molho do cachorro-quente, do hot dog dele, quem fazia era a esposa dele, com aquele carinho, de uma maneira até artesanal. Ela fazia também o pirê lá, o purê de batata lá do cachorro-quente. Ou seja, havia todo um cuidado dele e da mulher com aquele produto. Esse senhor, ele batalhou muito, vendeu muito cachorro-quente, se deu muito bem, ao ponto de poder pagar os estudos para o filho dele poder estudar na capital. O filho dele saiu da cidadezinha, foi para a capital, e o senhor continuou vendendo o seu cachorro-quente. Um dia, ele recebe um telegrama do filho dele dizendo assim: pai, muito cuidado daqui para frente com os seus produtos. Está por vir uma grande crise econômica por aí. O pai ficou desesperado, falou: meu filho, ele está fazendo curso superior lá na capital.
Se ele está falando que vai virar uma crise, é porque vai acontecer. O que fez esse senhor? Primeira providência, ele falou o seguinte: eu vou diminuir o tamanho do pão do meu cachorro-quente. Diminuiu o tamanho do pão, o que aconteceu? Ele perdeu alguns clientes. Quando perdeu alguns clientes, ele falou: tá vendo? O que o meu filho falou, ele tinha razão. Olha, a crise está começando. Aí ele chegou, conversou com a esposa dele e falou: olha, não vai dar para a gente gastar mais você ficar fazendo esse molho artesanal do cachorro quente. Vamos fazer o seguinte: eu vou comprar um molho pronto que é bem mais barato. Foi lá, comprou o molho pronto. O que aconteceu? Diminuiu ainda mais o número de clientes dele. Ele falou: tá vendo? Meu filho tinha razão. Olha aí, a crise está aumentando ainda mais. Finalmente ele mexeu até no purê de batata lá que tinha, e acabou perdendo praticamente todos os seus clientes, depois que ele mexeu no produto, e faliu. E ele chegou à seguinte conclusão: meu filho tinha razão, a crise veio e chegou do jeito que ele falou. E esse senhor só teve a lamentar. Renata, como é que influencia as pessoas que têm influência sobre nós quando o assunto é carreira? Olha, professora, a gente tem diversas situações com relação à família. Nós sabemos, até temos aí estudos antigos com relação a teorias da psicologia do desenvolvimento das crianças. Então, a gente já sabe que a família influencia de alguma forma, não determina, mas influencia na personalidade das crianças e também influencia, os pais também influenciam na decisão e nos valores, principalmente, dos jovens, nessa formação adulta dos jovens, nessa passagem para a vida adulta. Então, nós estávamos até discutindo na universidade essa semana, e deu uma discussão boa, porque eu identifiquei através das entrevistas que eu fiz com alguns candidatos, com vários candidatos, que nós temos duas situações. Uma delas é a família muito rica, que tem condições de dar o melhor estudo, a melhor informação para essa pessoa, para esse jovem. E, ao mesmo tempo, não obriga, mas não incentiva, não motiva, não cobra, não passa valores para esse aluno. E aquilo fica perdido, toda aquela informação fica perdida. Vou passar um dado de recrutamento e seleção que é bem polêmico e até inesperado para quem não convive nesse meio de recrutamento e seleção. Um dos piores candidatos que eu entrevistei, eu digo em massa mesmo, se eu for fazer uma comparação de universidades, os piores candidatos, os que fazem pior um processo seletivo, que vão mal na entrevista, não tem postura, não tem comunicação, não tem anseio nenhum, são os estudantes da maior universidade que a gente tem hoje no país. Infelizmente, é um dado polêmico. Eu compartilho dessa informação com alguns colegas de trabalho. Isso não é regra, obviamente, tá? Mas eu já identifiquei isso muitas vezes nas entrevistas. Então, o que acontece? Os pais ficam tranquilos por estar dando aquela formação adequada, a melhor universidade, ter pagado pelos estudos e esquecem daquele jovem, esquecem que ele tem que ser cobrado, que ele tem que ser motivado, que deve ser acompanhado, tem que exigir os resultados, porque a vida, o mundo, o mercado exige resultados da gente. Existe postura, então toda aquela informação é perdida. Por outro lado, a gente tem também situações de famílias muito simples, muito pobres, e que aquele estudante, aquele jovem, ele tem duas opções. Uma delas é se tornar vítima, se vitimizar da situação, e falar: bom, eu vou continuar aqui na história da minha família, vou terminar o ensino médio, nem terminar o ensino médio, muitas das vezes, e vou continuar aqui no histórico do meu pai, vou continuar no subemprego, ninguém da minha família faz faculdade, ninguém da minha família foi um executivo um dia, então também não preciso ser. E isso acontece muito, infelizmente, mas o que a gente tem visto hoje é que grande parte dos nossos alunos, a gente tem um dado importante com relação a isso, eu tenho percebido de uns 5 anos para cá, as pessoas que estão acessando a universidade, a classe C, e D, E, enfim, tem acesso hoje à universidade. 80%
Porém, ela tem uma formação de ensino médio muito ruim. Então, quando você faz uma entrevista de emprego para uma vaga de estágio, por exemplo, aquele estudante ele tem a formação que é exigida na vaga, mas muitas vezes não consegue nem completar uma frase com o português correto. Isso é muito triste. Isso é uma coisa que está acontecendo de uns 5 anos para cá. Acredito que quando começou a situação do ProUni, é ótimo, né, os estudantes terem acesso à classe C, D, E, ter acesso à universidade, isso é maravilhoso. Mas, por outro lado, a gente não tem um ensino médio compatível, né, que possa levar esses estudantes para a universidade. E aí, nesse caso desse aluno com uma situação mais simples, a gente tem casos de sucesso espetaculares aí, né? Nós, na universidade, convivemos com casos espetaculares de sucesso de pessoas muito simples, que têm essa influência, que têm essa cobrança dos pais também, e não se perderam, né? Tem esse anseio, essa ambição saudável por ser alguém. Então, a gente tem essas duas vertentes aí nesse assunto. Excelente, Renato. A gente sente isso muito em sala de aula. Primeiro, professor, em relação ao cachorro-quente lá, eu acho que teríamos que tirar o S ali da palavra crise, né? Isso. E partir aí pela tônica do CRI, né? É um clichê, né? Mas acho que isso é um viés interessante, né? E como a Renata estava colocando, né? Eu acho o seguinte, é fato, né? Fato que o histórico, às vezes, do aluno, né? A influência da família. Só que nós temos que aprender também a canalizar a nossa atenção no momento presente. Nós temos o quê? Opções na vida da gente. E essas opções, muitas vezes, elas podem ser traduzidas da seguinte forma. Não transforme o teu passado, né, numa cruz, mas transforme numa escola. Então, se você encontra-se no momento que você não tem autoconfiança, que você não teve um passado que contribuiu, ou pessoas que te remetem para um futuro bacana, legal, pense no momento presente. Porque, ao mesmo tempo que esses alunos possuem essa dificuldade, né? O que ocorre? Eles também têm aquele momento presente dentro da universidade como algo que é a chance da sua vida, a chance de mudar, né? Então, essa questão de se vitimizar, eu acho muito interessante que você esteja colocando isso. Mas você começar a entender que o momento presente é um momento rico, é um momento que você pode transformar a sua vida, que você pode dar um impulso, né? Mesmo que as coisas ou as pessoas que te cercam, né, de alguma forma te incentivaram ou não. Acredita, né, no valor que existe dentro de todos nós, seres humanos, né? Então, veja só, o tiro de vocês dois, só um detalhe, você está falando da maior universidade do país, né? Uma das maiores. Vamos falar assim, né? Qual que você está dizendo? A USP? Posso falar? Certamente, mas porque eu quero fazer um comentário. Eu sabia que era a USP, mas ao mesmo tempo, a USP, pela primeira vez, figurou no ranking, né, das 100 maiores instituições de ensino no mundo, o que é extremamente um motivo de orgulho para nós. Mas eu acho legal o seguinte, né, Renato? Só estudar na USP não é já solução, ou não é um green card para o sucesso de carreira ou no mundo corporativo. Você tem que você próprio fazer a diferença, né? Isso é muito importante, né? Por aí, né? Com certeza, professor. Como eu falei, não é regra, mas infelizmente acontece sim em grande volume, não só da USP, mas de outras universidades federais, universidades públicas, onde o estudante tem que passar o dia todo estudando dentro da universidade e ele não tem mais tempo para fazer um estágio, para trabalhar, mal convive com a comunidade, né? Ele fica inserido ali naquele ambiente acadêmico quase que 24 horas por dia. Então, isso é prejudicial do ponto de vista de mercado. Se a gente pensar que grande parte dos formandos em todas as universidades, eles vão para o mercado, eles não ficam na academia, eles vão para o mercado, né? Então, está faltando alguma coisa aí na formação acadêmica, né, professor? Eu quero perguntar para vocês dois o seguinte. Hoje, nós temos mais de 6 milhões de pessoas no ensino superior, né? E certamente a massa que ingressa no ensino superior, seja nos cursos tecnológicos, seja no bacharelado, licenciaturas, é uma massa que tem se ampliado, até pela base do Brasil ser muito extensa, né? Eu pergunto para vocês o seguinte, né? Essencialmente, o que as empresas elas hoje esperam ou buscam naqueles profissionais em início de carreira, porque não é fácil. Aquela velha história, né, de estou procurando alguém com experiência, logo, e já está acontecendo isso,
procura-se estagiário com experiência. É um paradoxo do mercado, né? Estagiário com experiência. Como é que faz? Eu tenho que começar a minha carreira. E começar significa que eu não tenho experiência ainda. Qual é a expectativa em relação a eles? Olha, professor, eu acho que no cartão de visitas, né, que a gente acaba tendo aí, né, que trocamos, o velho e bom cartão de visitas, não pode estar escrito ali como é que é? O subtreco da vice-coisa. Né? Subtreco da vice-coisa é bom, hein? É bom isso. Eu acho que nós temos o quê? Independente da sua experiência ou não, aí entra a fronteira, mercado e instituições de ensino. Né? Por parte das instituições de ensino, ter esse foco na realidade de mercado. E por parte das empresas, entenderem que todos nós, em algum momento, nós temos um início. Nós começamos, né? Então, embora você não tenha a experiência profissional, você tem um histórico de vida. Né? Você já não é o mesmo quando você tinha 15 anos, 16 anos. Você, aos 21, 22, 23 anos de idade, você já tem um histórico. Né? E esse histórico aliado ao quê? A força de vontade, a disciplina, querer realmente, desejar realmente, enveredar por um caminho profissional. Isso numa entrevista, né? A Renata pode, com muito mais propriedade do que eu, você verifica no olhar de quem está interessado numa determinada empresa. E por parte de quem está começando, né, ter o respeito pelos valores e crenças dessas empresas. Eu costumo dizer em sala de aula que existe uma grande diferença entre compreender e concordar. Necessariamente, aqui nesse papo gostoso que nós estamos tendo, né, nós não precisamos concordar com tudo, mas nós temos que ter a elegância de compreender. Né? Então, nós podemos ter pontos de vista diferentes, mas temos que respeitar valores e crenças e compartilhá-los. Renata, você ia falar alguma coisa? Professor, complementando aí, existe um mito sobre a tal da visão empreendedora, né, complementando a resposta sobre o que o mercado espera. Existe um mito de que a visão empreendedora ela só serve para quem quer abrir uma empresa. Isso não é verdade. Né, as empresas hoje esperam, né, o tal do vestir a camisa. Né? O que é o vestir a camisa? Essa empresa é minha. Então, a visão empreendedora, a visão de construção, de planejamento, da sensação mesmo, a empresa é minha, eu estou batalhando por ela, ela vale para também quem está trabalhando na empresa de uma outra pessoa, né? Quem é um funcionário de uma outra pessoa. Então, as pessoas cometem esse erro de achar que visão empreendedora não é para mim, não quero abrir meu negócio, quero passar o resto da minha vida numa empresa, me aposentar lá e está tudo certo. Então, eu acho que as empresas esperam hoje, além de todas as coisas de praxe, né, flexibilidade e tudo mais, tem também a visão empreendedora. Bom, como o tempo urge, né, ele passa rápido, falando em visão empreendedora, que assim, Renata, eu concordo com você, e nós costumamos falar isso aqui no programa Educação e Mundo Corporativo, que é aquela história, empregado, tem que ter empregado no mundo, né? Diz que é até feio falar isso, é colaborador, não importa, empregado. Mas coloque um R nesse empregado, ou seja, tenha atitude de empregador, que é o que você falou. Mesmo eu presto serviço para alguém, mas estou sempre buscando aprimorar como se eu fosse o dono. Eu tenho atitude de empregador. Isso é muito importante. Bom, Renata, a psicóloga que está aqui hoje nos visitando no programa Educação e Mundo Corporativo, professor Joval, o nosso tempo está terminando, eu gostaria que vocês deixassem para contato como é que se faz para se comunicar com vocês, por favor. Ok, o meu e-mail é renata.roncalli, com CALLI, @italo.br. Hoje, quem quiser falar comigo, me encontrar nesse nome no Facebook. E também hoje eu estou gerindo o setor de carreiras lá da Unítalo. Quem quiser pode fazer uma visita para a gente também lá na universidade. Professor Joval? Excelente, vamos lá. Então, o meu, Joval Júnior, jovaljr, @institutoeducas.com.br e joval.junior, @prof.italo.br. Muito obrigado aos dois. O programa Educação e Mundo Corporativo está se encerrando nessa sexta-feira, dia 9 de dezembro, e foi uma satisfação contar com os dois, o sorriso de ambos, a alegria, né? Isso é muito importante. Até conversamos muito aqui sobre a educação,
os diversos segmentos de mercado, a postura do aluno, encaminhamentos, e isso é o que se propõe este programa. Muito obrigado a ambos, bem-vindos, e um grande abraço, né, a todos os nossos amigos internautas deste programa Educação e Mundo Corporativo. Até a próxima sexta-feira.